Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de portas abertas, um dia produtivo, muito lucrativo, mas principalmente um dia edificante. Glória a Deus! Se você é novo aqui no canal, marca o sininho, se inscreve, ativa as notificações, tá? Sempre deixa um like nos nossos vídeos, assim você abençoa o canal e contribui para que mais pessoas recebam também uma porção da palavra de Deus. Amados, Gênesis capítulo 13, a palavra de hoje está em Gênesis capítulo de número 13. Eu quero ler aqui os versículos 3 e 4, que diz assim: Fez as suas jornadas, do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu li esse texto, eu reparei que ele está voltando atrás. Deus pediu para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e tem uma jornada para ele, tem um caminho para ele seguir, que é peregrinar pela terra que o Senhor vai dar aos seus descendentes. E ele está no começo da sua jornada, ainda tem muita terra para ver, ainda tem muito lugar para visitar, só que aqui ele volta. Ele volta um passo atrás, ele volta para o lugar que ele estava antes. Antes do que? Antes de quando? Antes de ter passado pelo Egito. Tá? Dá uma olhadinha no capítulo 12, no versículo 8. Diz assim: passando dali para o monte ao oriente de Betel. Olha o nome dos lugares, Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor. Então você percebe, ele está em Betel, entre Betel e Ai, e ali ele levanta um altar. Verso 9: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Então veja, Betel, Ai, Neguebe, altar ao Senhor. Aí no capítulo 13 você percebe que ele volta. Depois que ele vai no Egito, comete um equívoco lá no Egito, ele tem medo, acaba mentindo para o faraó e tal. A gente conhece a história e aí ele volta. Ele sai do Egito. Quando ele sai do Egito, ele volta para onde estava antes de entrar no Egito. Tá? Isso é interessante. Porque quando você olha os capítulo 13, versos 3 e 4, você percebe esses lugares. Ó, Neguebe, Betel, né, Ai, um altar ao Senhor. Tá? E é possível que a geografia do lugar o obrigasse a voltar de onde veio, tá? É possível que a geografia do lugar fosse de uma tal maneira que o único caminho para ele saindo do Egito seria voltando de onde veio, ok? Normal, compreendo. Mas a palavra do Senhor, ela é profética e eu creio que Deus ele tem algo a nos ensinar com essa situação de Abraão, tá? E o que é que Deus quer nos ensinar? Bom, ele está avançando, ele está andando com Deus, ele está peregrinando pela terra, mas quando ele comete um pecado planejado, premeditado, porque faltou coragem, faltou fé, ele teve medo, então a consequência que nós vemos naturalmente no texto é que ele volta um passo atrás, ele dá um passo atrás. É interessante isso. Tá? Porque a jornada é para ir para frente, é para avançar, é para progredir. Mas, como ele cometeu um pecado, e não é o caso aqui de ter caído em pecado, e ele falhou, nossa, quase, mas acabou pecando. Não, não é esse caso. O caso é que ele decidiu contar uma mentira. Ele decidiu mentir, tá? Porque teve medo. Tá? O medo, ele sempre atrapalha a fé. E muitas das vezes, por causa do medo, nós pecamos, nós falhamos ou nós deixamos de conquistar
alguma coisa por causa do medo, em vista que a coragem é fundamental nas nossas vidas e coragem é fruto da fé em Deus. Glórias ao Senhor, tá? O cristão em si, nós não vivemos na prática do pecado, mas se em algum momento na nossa vida nós decidirmos pecar, tá? A consequência, muitas das vezes, vai ser a mesma que foi para Abraão. A consequência vai ser dar um passo atrás. Imagine você estar caminhando a sua vida, indo em direção aos seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Mas, se no meio do caminho, por falta de fé, por falta de coragem ou por qualquer outro motivo, você decide fazer algo que não agrada a Deus, a consequência é dar um passo atrás. A consequência é que vai demorar um pouco mais para percorrer toda a terra. A consequência é que vai demorar um pouco mais para a promessa se cumprir. A consequência é que vai demorar um pouco mais para a vitória chegar. Consequência, dar um passo para trás. E isso é triste, isso é chato, isso é angustiante, mas Abraão nos ensina uma outra coisa. Que nem sempre dar um passo atrás é totalmente ruim. No caso de Abraão foi bom, porque quando ele dá esse passo atrás, dá uma olhada no verso 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e invocou o nome do Senhor. Ele dá um passo atrás, ele está voltando ao começo, ele está voltando à história de novo. Ele está, Abraão, você foi para o Egito, fez besteira, então agora volta, começa de novo. E ele volta. Só que nesse recomeço ele não desanima, pelo contrário, ele lembra-se do tempo que ele levantava altares, do tempo que ele levantou o altar, do tempo que ele adorou o Senhor, e ele repete isso mais uma vez. Repete isso mais uma vez. Ele já aproveita aquele altar que está levantado, aquela experiência que ele já tem, e ele adora e ele invoca novamente o nome do Senhor. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu imagino que essa palavra é para alguém. Alguém que talvez por alguma demanda da vida, por algum motivo, voltou atrás, teve que começar de novo. Se você vai começar de novo, comece adorando o nome do Senhor. Comece de novo, levante o altar de novo, adore de novo, busque a Deus de novo. E agora que Abraão está mais experiente com Deus, ele percebeu que uma mentira o fez voltar atrás. Então, agora ele vai corrigir totalmente a sua vida. Ele começa a entender que andar com Deus não é brincadeira e que ele deve levar a palavra de Deus a sério. É por isso que não demora muito, aqui no capítulo 13, ele vai se separar de Ló. Por quê? Possivelmente porque ele começa a lembrar, eu tenho que levar Deus a sério, palavra de Deus tem que ser levada a sério, Deus mandou eu sair da minha parentela e eu trouxe o Ló comigo. Então usa-se aquela questão dos pastores, uma coisa que deve ser comum, tá? Um monte de gente, sempre tem uma briga aqui, uma discordância ali, etc. Um monte de gente, isso acontece dentro de casa, dentro da igreja, em qualquer lugar que tem muita gente, sempre tem discordância, é normal, mas ele aproveita isso para obedecer de uma vez por todas a palavra que Deus tinha dito para ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe. Bom dia.